Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 19 de junho de 2025. São 10 horas 42 minutos da manhã. Quinta-feira, feriado. Hoje está havendo aqui em São Paulo a Marcha para Jesus. E uma das pessoas relevantes nessa marcha é a Aline Barros. Por isso confirma o Projeto Filadélfia. Há quase 30 anos atrás, quando Deus nos entregou, e a terceira geração, recebendo agora fé para crer na unção do povo judaico. Por isso há mistério e mistério no ar, porque Deus está confirmando todas as pregações anteriores. E recentemente Deus tinha enfatizado para falar sobre morte e avivamento. Morreriam muitas pessoas, como está morrendo. Só que haveria avivamento em alguns lugares, como está havendo aqui em São Paulo. Lembra-se que eu falei? O mundo inteiro viria para o Brasil para beber da água limpa do céu, que é a unção que Deus derrama para reciclar, restaurar e resgatar a centésima ovelha. Hoje Deus nos trouxe em Ezequiel 31. O título é Outra Profecia contra Faraó, rei do Egito. O 31:11 diz assim: Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. Depois vocês meditem em Ezequiel 31, do 1 ao 18. Vocês vão entender melhor o que Deus está falando. A mensagem sobre Egito, como eu já falei, tem muito a ver com metáforas da idolatria da inteligência, que representa um autismo de convivência. Porque a inteligência idolatra emoções. Porque não toca o céu, porque tem uma fé de baixo para cima. Por isso, fabrica deuses, como muitos fabricam alma para animais. Porque é mais fácil falar com quem não fala. Por isso, quando a pessoa pede ajuda a Deus para sair da inteligência humana, e a inteligência se satisfaz na carne, por isso eu falei muito sobre a França, hedonismo, idolatria de emoções. Falei muito sobre 66, geração 66, sexo, droga e rock and roll. Que é a obesidade da fé
que a fé é emotiva, que a fé sem fio terra no céu, porque Deus responde em metáforas e a pessoa não consegue processar as informações de Deus, porque quer o doce, não quer o amargo para libertar do doce. E o que Deus faz é ensinar as pessoas a gerar comida. O que é isso? Você come um prato de comida e gera 2, pelo menos. Mas o que é comida? É emprego. Mas o que é emprego? Não é terapia ocupacional de presídio, mas é 90% de disciplina de trabalho e 10% para a ceia no refeitório, para que os funcionários possam se conversar e desenvolver a criatividade para se emancipar, para se tornar empresário e ceder espaço para novos funcionários que precisam da disciplina de empresa, de convivência social. Por isso que eu falei para vocês, Projeto Filadélfia é um capitalismo que não deixa ninguém para trás, mas que permite a concorrência, igual aos espermatozoides, e um socialismo com temor do Senhor, não com ódio e vingança. Por isso que, para limpar corações que vêm de uma herança de cupins, de valores, que é a auto-idolatria da própria família ou do próprio sistema, a pessoa não consegue conversar com diferentes. Por isso não consegue montar empresas de 12 apóstolos. Por isso a ceia de Jesus. E cada 12 desses 12 apóstolos vão ser pastores de emoções de mais 12. Por isso 144 mil. Por isso é uma progressão geométrica. É multiplicação, por exemplo. Não é 2 mais 2, é 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 16 e assim vai. Não é 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2. Não é você fabricar emprego para controlar funcionários, mas fazer do teu funcionário um empresário. Não aumentando a quantidade de apóstolos na mesa dos 12, mas melhorando a qualidade do alimento que ele recebe, para que ele possa sair do refeitório da ceia de funcionários com gratidão no coração e semear a misericórdia de perdoar quem o trai por ciúmes passional. Por isso Satanás tem ciúmes de Deus. E Deus permitiu Satanás na terra. Só que ele permitiu Jesus na terra e o Espírito Santo entre nós, para que através do sangue de Jesus e da unção do povo judeu, que foi Deus que escolheu, você expulsa demônios, que é a legião que Satanás comanda, que é o estupro. Por isso todo esse ambiente em Gaza começou com estupro, demônios. Porque a função do estupro é roubar a autoestima da pessoa e semear o ódio e a vingança, usando narrativas de bullying subliminar, usando a mídia
que grampeia informações e semeia narrativas, criando o populismo das emoções para deixar o povo diabético e viciado em doce. Por isso existe uma combinação perigosíssima chamado ovos com pão branco. Muita gente come e não sabe o que está comendo. Vai ficar com o estômago estufado. Outra combinação perigosa é ovos com banana, principalmente de café da manhã. Porque vai fazer um processamento digestivo acelerado pela banana e você vai desperdiçar os nutrientes dos ovos. Outra combinação perigosa, ovos com chá. São itens de um café da manhã que, por falta de informações, você deixa a herança de uma velhice para jovens. Ou seja, você antecipa a tua velhice por não ter noção de cuidar do teu corpo material. E para cuidar do corpo material, você precisa cuidar da tua alma. São as emoções. E para libertar a tua alma do vício do açúcar, que é o elogio, você precisa do Espírito Santo, que restaura a autoestima e a identidade para a pessoa não idolatrar coisas ou pessoas e ficar preso na emoção. Por isso, Chico Buarque da Holanda teve o quê? Pressão craniana aumentada, cirurgia no cérebro. E qual era a causa da enfermidade da minha filha na última semana? Pressão craniana forte que estava atingindo o nervo óptico e ela estava ficando cega do olho esquerdo. O que Deus fez? Quando eu entreguei o problema para Deus e tirei a minha mão e pedi para ouvir a voz de Deus, e eu fiz o voto que da terra não queria mais nada, sabendo que eu ia querer, para Ele me ajudar a não atrapalhar, ou seja, a desaparecer, ser apenas carteiro. O que foi que aconteceu? Deus começou a cura do olho esquerdo da minha filha, descobriu-se a doença 6 meses depois, e eu acho que era uma junta médica de judeus que vieram para o Brasil para o simpósio dessa enfermidade que na época era rara no Brasil, é a síndrome BC, são glóbulos brancos com defeito que o próprio organismo dela fabricava. O tratamento era com remédios imunossupressores, corticoides, que parava de fabricar glóbulos brancos, isso mais ou menos aos 10 anos, parava o crescimento dela, e era um tratamento temporário de sobrevida, porque não poderia tomar esse remédio muito tempo, que teria efeitos colaterais. Mais ou menos 2 anos depois, quando foi tirando o remédio, ao invés de voltar a doença, o organismo dela começou a reagir e começou a fabricar glóbulos brancos normais, porque ela fabricava glóbulos brancos enfermos e sadios, 50-50. De repente começou 49-51. E nesse intervalo, Deus foi me alfabetizando a ouvir a voz dele. Primeiro precisava ver para crer. Foram os milagres materiais. Depois eu tinha que crer sem ver. Comecei a sentir a presença de Deus no coração, não na emoção. Depois formava pensamentos. E um dos pensamentos que ele falou claro comigo, falei, agora você larga tudo e me segue. Não falou para onde, falou, primeiro renuncia que eu te falo aonde. Só perguntei o que é para renunciar, ele falou tudo. Falei, então me ajuda, porque minha família vai me internar num hospício, achando que eu fiquei louco. Ele me ajudou a renunciar. Resultado disso, os organismos da minha filha começou a fabricar glóbulos brancos sadios.
Depois que ele falou que a metáfora da enfermidade da minha filha era o meu casamento. Então, cada vez que eu e minha esposa discutíamos, minha filha tinha crise de febre. E quando ela tinha mais ou menos 6, 7 anos, 5, 6 anos, eu pensei em separação, aí fui falar com Deus. Aí Deus falou, você que sabe. Ou você pensa na tua filha ou você pensa no teu casamento. Escolhe. E levou mais 6, 7, mais acho que 6 anos, 5 anos depois, para ele começar a me ensinar a ouvir a voz dele, e mais 2 anos depois, eu sentir a presença dele. E aí começou o processo de libertação da minha mente emocional, que é a minha fé de baixo para cima. E Deus começou a revelar que faltava 10%, que era eu tirar minha mão exatamente para ligar a fé dele sobre nós. Então, quando há uma ligação da fé de Deus sobre a nossa fé, aí liga um cordão umbilical com o céu, fio terra no céu. Resultado disso, parei de fumar, não precisava mais tomar cerveja, jogar bola, ir para a praia para poder se sentir socializado. Comecei a ter paz interior e comecei a aprender a viver do pouco. Porque Deus ia tirando o devorador, principalmente de fora para dentro. E começou a revelar o problema de dentro, que são os cupins internos e ciúmes passionais, que foram contaminados por uma sociedade contaminada. Então, o que ele quis fazer? Filtros no portão da família, não cadeados. Mas primeiro, você tinha que agradecer pessoas que você não conhece. Foi o que ele falou, só me obedeça. Por isso, para curar a família, você tem que pregar para outras famílias. A tua pregação vai para o mundo inteiro e depois volta para a tua família. Pode levar 4 dias, 40 dias, 40 anos ou 4 gerações. Por que 4? Porque é uma mesa de 4 pés. É a ceia. O que é ceia? É onde a família senta para conversar enquanto come. Por isso Satanás lança o celular para a pessoa estar na mesa comendo, mas só vendo no celular. Por isso, sentar para comer é conversar com pessoas. Por isso a importância de uma empresa que priorize o café da manhã para os funcionários, para ele parar para, mesmo que não seja para comer nada, mas apenas conversar com outros funcionários. Por isso a importância de cuidar da comida que é oferecida, material espiritual. Por isso o jejum. Se santificar para ser usado por Deus e não usar Deus. Por isso, quando Deus falou que ia morrer muita gente, Deus mostrou o quê? O estuprador, que é Satanás. E o alvo de Satanás qual é? Roubar identidades e controlar com chantagem de terror, de fora para dentro. Por isso as informações subliminares para criar um submundo de sabedoria, que é uma inteligência maliciosa que zomba da ingenuidade e da pureza. Só que Deus está vendo tudo. E na hora certa, ele fala, agora chega. Agora eu vou revelar. E aí que eu estou falando para você. Tá morrendo gente lá no Oriente Médio e tá tendo um avivamento aqui na Paulista. Do jeito que Deus falou. E o projeto é o mesmo, não mudou nada. E a minha filha fez 40 anos e recebeu o dom de visão. Por isso, o ponto-chave da obra de Deus é você priorizar, pedir ajuda para Deus, para você confiar nele, para que ele pegue você no colo
tire do ninho e te ensine a voar. Pela fé. Só que fé com paraquedas não é fé. É fé para enganar os outros e extorquir pessoas que têm consciência de culpa. Fé sem paraquedas é um grão de mostarda que você multiplica. Então você monta empresas agradecendo as informações recebidas e não usando investimento vitalício. Senão você fica filhinho de papai que precisa de um restaurante para encher a tua barriga e teu harém. Será que você não gera distribuição de alimento para o mendigo de rua? Por isso a redistribuição de autoestima começa quando alguém na Terra crer que o Espírito Santo está dentro dele e dentro dele tem um grão de mostarda de fé. E quando ele aprender a plantar esse grão de mostarda de fé no coração do próximo, por isso Deus está entre nós, anonimamente, através de jejum e oração anônima. E pedir ajuda a Deus para ficar quieto. Aí você vai multiplicar 5 pães e 2 peixes, 5 sentidos, 2 peixes o casal, das famílias. Você vai restaurando as famílias para que elas se tornem empresas, e essas empresas ensinam os funcionários a ser patrões. Ensina os patrões a não ter ciúmes de funcionário que cresce, emancipa. Por isso a família cria valores até o momento que o adolescente possa ser adulto. E não joga no mundo despreparado. E não obriga a crescer antes da hora. Tudo tem seu tempo. Cada um, Deus fala de um jeito. Alguns Deus prepara por uma semeadura de frutos para uma vida, 100 anos, ou outra para 4 gerações e outro para 2 milênios. Por isso 12 apóstolos até nós. Mas para você sentar na mesa e cear, você precisa ter asepsia nas tuas mãos e fazer uma higiene nos alimentos que você coloca. E não fazer a cozinha escondida com etiqueta de grife de restaurante e as pessoas não sabem nem o que está comendo. Geralmente é comida de resto. Por isso faz caridade, dando o resto para o último. Por que eu estou falando isso? Porque Deus trouxe nessa palavra sobre lamentações. Por isso muitos preferiam ser Judas. Alguns preferiam ser Pedro. Todos somos pecadores. A diferença é como você se arrepende. Se você tiver orgulho e perfeccionismo próprio, você não vai crer que Deus tem poder para te perdoar, como Judas. E você vai ficar com as 30 moedas de prata, que não vai pagar a cura da lepra da tua ansiedade. Porque a ansiedade representa a ausência de fé na voz de Deus. Essa pessoa implode. Por isso, derrame cerebral. Ataques cardíacos. Então, quando você consegue discernir metáfora de Deus, por isso eu falei sobre banana, chá, pão e ovos, comida na mesa, se você não tiver discernimento de Deus, você vai envenenar as pessoas em vez de curá-las. Por isso, o ovo é bom, mas você tem que saber como combinar.
Pois a palavra de Deus, o nome de Jesus expulsa demônios. Só que precisa ver o que você vai fazer com isso. Vai fazer show de terror para comprar jatinho? Ou vai ensinar o povo a cuidar da terra, que é o coração do próximo, entrando na casa dos outros descalço, deixando as sandálias na porta da casa. Entra como uma criança, para ajudar a limpar e não contaminar. Por isso, o hospital representa a igreja. E a igreja representa banheiro. Por isso, o banheiro precisa estar limpo, porque é onde mais tem bactéria. Só que o hospital tem aparelho de raio-x, tomografia. Por isso, a família é um hospital clínico geral. Mas tem que saber que precisa, periodicamente, fazer um check-up. E para um hospital se tiver problema mais grave. Por isso, cada família, cada lar é uma igreja. Mas é uma igreja consultório, que periodicamente precisa dizimar para a igreja que Deus revelar, para que o pastor dessa igreja possa manter a igreja aberta, impostos pagos, obreiros com renda, que são aqueles que têm o chamado para trabalhar internamente no banheiro. Por isso, água são emoções, que se você não entregar essas emoções para Deus, você vai ter problemas de inchaço de fé, ansiedade. Por isso que tira a ansiedade é o fluxo do amor de Deus em trânsito, que é a oração um pelos outros e a gratidão pela oração recebida. Tá dando para acompanhar as metáforas? Por isso, o rim representa Deus. Ele filtra a água. Mas você tem que beber água todo dia, pois tem que ir no banheiro todo dia. Por isso, a urina representa o que sobra. Pois você não vai dar urina para a pessoa beber. Por isso que dízimos não é uma obrigação, é um gesto de gratidão. Agora, fazer propaganda de prosperidade por causa do dízimo é teologia da prosperidade. Vai idolatrar dinheiro. E o dinheiro da terra é amizades, não são coisas materiais. Por isso, quando você aprender a viver do pouco, você é próspero. Você vai arrumar emprego para você, que são as suas emoções, e vai arrumar emprego para outras pessoas, que são as pessoas que vão te odiar ou te idolatrar. Porque você vai pegar essas emoções e entrega para Deus, e Deus tira a ansiedade da pessoa para a pessoa ouvir a voz de Deus online. Aí não precisa mais de você. Presencialmente. Aí você convive espiritualmente. Você se torna missionário do tempo. O missionário do tempo tem uma característica. Ele é invisível. Por isso que ele existe apenas para materializar a ponta da agulha da escada de Betel. E não para fazer propaganda de existência. Por isso a inteligência é insegura, por isso precisa sustentar conteúdo que não tem, que é a paz interior. Por isso vai ostentar grego, hebraico, diploma de faculdade, títulos, fama, elogios que recebe. Porque vive de fora para dentro, é casca. Quando você cresce de dentro para fora, você aprende a ganhar na loteria, mas
mantenha o mesmo padrão que você sempre teve. Vida simples. Porque senão a loteria para você vai ser a tua ruína. Porque você não vai ter discernimento de cupins de interesseiros. Por isso o tesouro da terra é paz do Senhor Jesus Cristo, não a nossa. Mas para você receber a paz do Senhor Jesus Cristo, você tem que estar em comunhão com a voz de Deus. Aí ele vai falar, olha, diminui o diurético da cerveja. Senão você vai ficar sem líquido. Então Deus fala em metáforas, porque ele não entrega a pérola a porcos, para que você possa discernir, e as raposas que estão empoleradas para ver o portão da horta aberta, sejam revelados exatamente na força da fraqueza de uma criança. Por isso os últimos serão os primeiros. E nós estamos no final dos tempos. E o que Deus está mostrando para vocês é a unção da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. E o que ele fala, ele confirma. Por isso eu falei para você, na gravação anterior, você que está ouvindo esse áudio, você é Filadélfia, medita em Apocalipse. Nós somos carteiros. Só que você precisa confiar mais em você mesmo. Para ficar com o celular online que Deus te deu receptivo. E não 100% ocupado. Senão você fala, e Deus não pode falar. Então, quando você aprender a ouvir o que o próximo fala, você vai conversar com o próximo. Porque o próximo é exercício de conhecer a Deus. E conversar com Deus é falar e ouvir. E não apenas ouvir. Senão você fica empregado de sistema. Vive daquele dinheirinho de aposentadoria e só vai fazendo conta com medo de quantidade de remédio que você vai ter que comprar. Você tem medo de multiplicar. Por isso Deus te ensina a 10% deixar para exercício de investimento. Então, se você investiu 10 e perdeu, não vai afetar você, porque esses 10 já não estavam na tua conta. É um exercício de aprendizagem. Agora, se você vive de 100%, você está sempre com medo que alguém roube o que você tem. Porque você não tem fé para cultivar semente de fé. Por isso, o exercício de 10% é uma grande metáfora. Porque se você der dízimo por interesse, é casamento que já está preparado para separação. Você casa, mas não se entrega ao marido ou à esposa. Finge se entregar, mas está com ciúmes passional, contratando espiões amantes. Aí você fica escravo da insegurança, ansiedade, não tem paz. Quando você tiver paz e ouvir a voz de Deus, os teus tesouros vão estar no céu, não na terra, nem no próximo. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro estiver em Deus, a tua oração vai para Deus. E oração não é palavras nem religião, é sentimento. E mesmo depois que você morrer, Deus entrega, porque Deus é fiel. Para 2, 3, 4 gerações depois. Quem sabe até 1000 gerações. Depende da qualidade, da fidelidade das lágrimas que você chora em oculto perante Deus pela dor do próximo. Então Deus vai te dando semente na proporção da tua capacidade de cultivá-las. Deu para entender? E você vai cultivar a semente no coração do próximo vai prosperar quando você desaparecer. Senão você vai atrapalhar. Você não vai deixar a pessoa ser ela. Por isso, nós estamos na Terra para gerar emprego para emoções,
para tirar a ansiedade da convivência radioativa da bomba atômica de filhos órfãos. Está dando para acompanhar? Então, se você mostrar paternidade sobre emoções das pessoas, que é a presença da unção do Espírito Santo, as pessoas vão se sentir agasalhadas, que não estão sozinhas no mundo. Depois de um estupro, depois de um abandono familiar, de uma traição no casamento. Porque vai saber que Deus é Pai, está vendo tudo, e na hora certa Ele te ensina a pegar o mosaico da tua vida e montar o quebra-cabeça da sabedoria para enxergar o céu aberto dentro do teu coração. E você vai ter uma casa interna que cabe muitos hóspedes, que é o Espírito Santo e seus anjos. E assim Deus te usa. E depois te explica depois. Você semeia a fé para 1,99, que é a oferta da viúva pobre. Não é sendo pobre e miserável, mas sendo humilde para levantar aqueles que precisa ver para crer. Porque sentir é diferente de entender. E sentir com emoções é chorar por ansiedade. Gol do Corinthians. Orgasmo material. E não lágrimas de inspirações por sentir a dor daquele que acha que está ouvindo a voz de Deus com emoções. Porque não aguenta o amargo do amor de Deus para curar a diabetes da fé emotiva. Por isso Deus está falando sobre esse capítulo, que é um remédio amargo. Em Ezequiel fala sobre Egito. Egito é a inteligência do homem. Deus permitiu as pragas, a ruína, para que o homem fosse para o deserto. Deserto são emoções. E emoções, elas são órfãos. Por isso ela precisa de ídolos. Só que no deserto não tem geladeira. E Deus sustentava com o maná do céu para gerar fé. E colocou um líder, que é Moisés, para levar até as portas de Canaã. E o Rio Jordão se abriu. E não foi andando pelas águas, é o Rio Jordão que se abriu, as emoções se abriram. Por isso, para entrar no coração do próximo, você precisa se santificar, porque quem abre o coração do próximo é o Espírito Santo. Você pode entrar na mente das pessoas, com populismo e lavagem cerebral, mas no coração você não entra. Só se o Espírito Santo abrir. Quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, você vai ver lágrimas de alegria nos olhos da pessoa. Só que aí você é carteiro, você entrega e vai embora. Deixa a pessoa com Deus. Você está entregando o celular online com Deus. Por isso, recebe em nome de Jesus. Você que está ouvindo esse áudio, ele não está chegando para você à toa. Deus está te entregando a vacina do céu através dos teus sentimentos, para que você cure pessoas sem que ninguém saiba, só você e Deus. Por isso, arrebatamento, avivamento. Antes disso, a grande tribulação. É o que está acontecendo. Gente morrendo e Deus revelando, Judas e Pedro. E agora você vai ver a escada de Betel descendo no travesseiro de pedras para que Jacó, né? Você saiba que o portal de subida ela começa estreita e vai se alargando conforme você sobe. Mas é Deus que puxa, não você que sobe.
Você sobe conforme vai ficando leve. Você vai ficando leve quando pede ajuda a Deus para perdoar, para reaprender a amar. Reciclar emoções. Por isso o que vem agora, se prepara, não falei para vocês? Final dos tempos, demônio ia se manifestar no mundo inteiro. E qual a próxima etapa dos demônios? Terroristas mundiais, homem-bombas mundiais. E quais são as missões desses terroristas? Eles vão ficar doentes para contaminar as pessoas. É quase são voos kamikazes de pessoas que foram envenenadas pelo ódio da vingança, do autismo da religião. Por isso a religião é perigosa. É um conservadorismo necessário, mas perigoso. Se não se emancipar, é igual a família. Se não houver emancipação, vira uma prisão. Por isso, priorize agora pedir ajuda a Deus para filtrar emoções, para ser um hospital que liberta bactérias e não faça a superbactéria. Acumule bactérias para jogar no quintal dos outros. Deus permite a terra com defeito, que é a inteligência humana, para mostrar que só tem uma saída. Pedir ajuda a Deus para nascer de novo no Espírito. Pois confia em você, confia nos teus sentimentos, peça ajuda a Deus para explicar o que Ele está falando agora. Primeiro Ele vai confirmar com fatos para gerar fé em você mesmo, porque você é Filadélfia. E você tem o dom da multiplicação e a unção que Deus está te dando, desde quando você nasceu, e agora Ele carrega você no colo. Por isso descansa, tira o fardo das tuas costas de se culpar, que ninguém é perfeito, apenas peça ajuda a Deus para investir em você mesmo. Construa a sua autoestima, a tua identidade, e Deus vai te ajudar. Fique em paz, em nome de Jesus.